Então nós estamos na Unit 24, ou Unit 24, ok? Regular and Irregular Verbs. Essa lição, não é uma lição de revisão, o livro não está apontando como uma lição de revisão, porém, não tem nada de novo aqui, não tem nada que a gente ainda não tenha visto. Então, eu quero perguntar para vocês aí, que vocês podem lembrar o que são regular and irregular verbs. Qual que é a diferença? Regular verbs are verbs don't change verbs that your form, its form. Very good. Very good. Verbs that don't change their form, their structure, or their spelling. Ok? Very good. Ou seja, é o que você está dizendo, são verbos que não mudam totalmente, né, a sua forma quando a gente passa para que tempo? Passado, né? Passado. Então, o verbo no presente, quando a gente passa para o passado, ele não sofre uma grande alteração, são chamados verbos regulares, é isso que a gente viu. Ou seja, verbos regulares são aqueles que são muito parecidos com o verbo no presente, quando a gente passa para o passado, e a única coisa que muda são duas letrinhas aqui no final, que são ed. Very good. Então, isso que acontece. Aí temos as aplicações, e a diferença para o verbo regular, aliás, esses são os verbos regulares, né? E a diferença quando a gente fala em verbos irregulares é justamente o contrário. São verbos que quando a gente passa para o passado ou para o particípio, ele muda a sua forma de escrita. Né? Eles são verbos que é diferente. Não basta só colocar o ed no final e você já tem o passado. Não. Eles mudam a sua forma. Então nós já aprendemos isso. Essa é praticamente uma revisão, mas já com algumas aplicações. Então eu quero que vocês... eu quero fazer um teste. Teste não, eu quero fazer colocar uma observação para vocês perceberem na questão do autodidata. Nós estamos fazendo essas aulas e a grande ideia não é eu conseguir fazer uma explicação para vocês e vocês dependerem dessa explicação para poder entender a lição. Mas o contrário, é que vocês possam, a partir de agora, nós estamos na lição 24, é esperado que quando nós chegarmos na lição 30, mais ou menos, está muito próximo já, vocês consigam abrir uma lição e sem ter explicação nenhuma, pelo menos não uma explicação profunda sobre o tema, sobre o assunto, vocês consigam ler em inglês, está sendo explicado, e vocês consigam desenvolver a lição sozinhos. Aí vocês vão estar conseguindo realmente ser alunos autodidatas. E aí quando você tiver alguma dificuldade, falar, poxa, eu li isso 2, 3 vezes, pesquisei no Google e não estou conseguindo avançar, aí sim seria um ponto para falar, não, chama, e a gente faz uma sobre aquele assunto. Correto? Mas no geral, o ideal seria isso aí. Que a gente conseguisse simplesmente ler a lição, entender o que está sendo falado e poder explicar, poder tirar um conceito. E eu quero que vocês tentem fazer isso nessa lição de hoje, a lição de número 24, que é uma lição, eu diria que ela é simples, não que ela é simples, mas assim, ela é uma lição voltada para revisão. São assuntos que nós estudamos em lições anteriores. Então vamos lá. A parte A, vou pedir aqui para vocês lerem primeiro, leiam em inglês, né, conforme eu for colocando aqui a parte do sinal que vocês leem, e depois eu quero que alguém faça uma explicação. Sem eu explicar, você consiga explicar o que está sugerindo aqui a lição. Tá bom? Mas em inglês, irmão? Não, pode ser em português. Em português. O ideal é que você explique em português, mas que quando você for ler o texto, vocês leiam em inglês. Né? Não é para traduzir todo o tempo. Tem que chegar um momento que a gente vai realmente começar a pensar em inglês e falar só inglês. Mas aqui a ideia é que vocês leiam os termos em inglês e falem em português. O que está pedindo, o que está explicando, o que você entendeu de cada bloquinho desse que a gente vai estudando. Então, vamos lá, primeira parte. Read, please. Letter B. Letter A. Letter A. Very good. Letter Regular verbs. Regular verbs.
Ok, nós já sabemos, são verbos regulares que você já fala. Agora vocês vão ler isso daqui para mim, por favor. The past simple and the past participle of regular verbs is ed. Ok. E agora leiam, por favor. Clean, cleaned, live, lived, paint, painted, stood, studied. Very good. Study, studied. Alguma Studied. palavra desse trecho aqui vocês não conhecem? Estão vendo pela primeira vez? Não, né? No. Muito bem. Então quero agora que alguém faça uma explicação. O que está explicando? É assim que você precisa estudar inglês quando você tem um material de apoio, mas você, por exemplo, não tem um professor naquele momento. E você consegue estudar inglês sozinho. Você pega esse trecho, esse pedacinho, e não passa para a parte de baixo enquanto você não entendeu esse trechinho que você está estudando. Então, só esse trecho que está aí dentro do quadro que eu acabei de fazer agora, eu quero que alguém explique para mim, por favor, o que você entendeu disso, o que está sugerindo essa primeira parte. O que está ensinando aqui? Que só acrescentou o ed nos verbos. Isso, e aí? Acrescentou o ED. O que significa isso, que acrescentou o ED? Que passou para o passado. Muito bem, então o que está sugerindo aí, se você for entender? Que quando eu preciso passar um verbo, a explicação que você tem que dar é o seguinte: o que você precisa entender? Fala, olha, eu li, está escrito aí, e eu entendi que quando eu quero passar um verbo para o passado, o que eu tenho que fazer? Colocar o ed? Adicionar o ed. Adicionar o ED. Para qualquer verbo em inglês? Não. Para quais Não, verbos? não. Apenas os regulares. Então, só nessa explicação que você deu agora, você percebeu que eu não precisei ensinar e vocês entenderam justamente o que está acontecendo aqui. Existem dois tipos de verbos em inglês, regulares e irregulares. Você já começou a compreender. Os verbos regulares, que é o que você está estudando primeiro, você apenas acrescenta o ED, ou se a palavrinha termina com Y, aqui, né, ó, na escrita, você acrescenta o IED. Aliás, você substitui o Y por I e acrescenta o ED. Se a palavra já termina em E, você só acrescenta o D, certo? Então você já entendeu, compreendeu, ótimo, para mim está claro, então eu posso continuar estudando inglês. Vamos lá para a segunda parte agora. Read, please. Pode ler tudo. Past simple, Unit 11. I cleaned my shoes yesterday. Charlie studied engineering at university. Very good. Engineering. Engenharia em inglês. Engineering. Engineering. Very good. Ora aí, ó. Alguma palavra que vocês não entendem? Eu não sabia essa daí, mas eu pesquisei. Essa engineer eu não sabia. Eu imaginava que seria engenharia, né? Eu também, mas eu não sabia. Mas eu não tinha certeza. Mas eu já tinha pesquisado já. Que bom que foi pesquisado. Então, esse é o grande segredo. Você estuda inglês, não conhece a palavra, você pesquisa aquela palavra, vai no dicionário, vai na internet e aprende o significado da palavra. Depois que você aprendeu e entendeu, aí sim você continua a lição. Sempre o grande segredo é, você só continua estudando quando você entendeu todas as palavras, entendeu o vocabulário, compreendeu todas as palavras, compreendeu a gramática, aí você continua. Só para você poder passar uma dica para vocês, aproveitando o gancho aí que o José Mar falou. Quando você pesquisou engineering, e aí você achou lá na internet ou no dicionário, engenharia, o que seria importante você perguntar? Tá, mas se engenharia, engineering, como que é engenheiro? Aí você vai encontrar uma palavrinha aqui, ó. Engenheiro é assim, ó. Engineer. Entendeu? Aí você já aproveitou o que você estava estudando de uma palavra e acabou aprendendo uma segunda palavra. Esse é o grande segredo para você poder enriquecer o seu vocabulário em inglês. Você aprende uma palavra e aprende alguma palavra relacionada com aquela, né, que vai ser próximo daquilo, e você aproveitou aí o gancho. Então, muito bem. Palavras novas, entendimento do contexto. Expliquem o que está escrito aqui, ó. O que está ensinando aqui. Aliás, está ensinando, já vimos a parte de cima, mas expliquem esse pequeno quadro agora. O que tem aí? Como é que é você? Ah, tá falando que é o passado simples, né, irmão? Tá.
E a gente pode rever lá na unidade 11 e tem essas frases aí, que está no passado simples. Muito bem. E aí, o que você precisa para poder compreender isso aí? Você precisa lembrar o que é o passado simples. Nossa, eu esqueci. O que é o passado simples mesmo? Eu esqueci. Você volta na lição 11, ou você relembra, retoma, e aí volta a estudar esse pequeno quadrinho. Né? Entender a frase, poxa, eu quero falar inglês. Né? O que significa essa primeira frase que está aqui? I cleaned my shoes. Eu limpei o meu sapato ontem. Então, eu limpei o meu sapato ontem. Uma coisa aconteceu no passado e ficou no passado. É um passado simples, né? A gente estudou sobre isso. Limpar em inglês, clean. Passado de clean, limpou, limpei, limpaste, limparam, tudo igual. Cleaned. Né? Então, é só pôr o ed na frente da palavra e eu tenho agora o verbo no passado e eu consigo construir uma frase no passado. Então, como é que você explicaria? Você tem que olhar para esse trechinho, para esse quadro, e perceber assim, olha, aqui tem dois exemplos de frases em inglês usando o passado, onde eu preciso expressar o passado e usando o passado simples. E o que eu faço quando o passado é simples? Eu simplesmente coloco o meu verbo no passado, se for um verbo regular, ed. E aí você se auto-explicou, compreendeu. Estou com dúvida, volta na lição 11 ou pesquisa sobre o assunto. Tudo bem? E esse daqui, ó, leiam, por favor, o quadrinho inteiro. Past participle. Present perfect. Essa igual é have, has, plus past participle. Unit 15 and 18. I have cleaned my shoes. Jan has lived in London for 10 years. Very good. Então, o que você tem aí agora? It's past participle. Continua falando de passado, certo? What? Continua falando de passado ainda, né? Ainda estamos estudando passado. Yes. Né? Yes. Porque agora a aplicação é diferente, não é o passado simples, agora é o present perfect. E no present perfect a gente não usa não usa só um verbo, como é que se diz? Simplesmente no passado. Mas nós aprendemos que tem em inglês, por exemplo, pode passar aí o passado e depois o particípio, certo? Então, Yes. presente, clean, nesse caso. Passado, cleaned. Passado particípio, cleaned também. E a gente viu, mas eu esqueci como que é a estrutura do present perfect, eu não estou lembrando muito bem. Volta a estudar a unidade da 15 a 18. Units 15 to 18. 15 to 18. E aí você volta, relembra, e você precisa enxergar aqui, quando você leu a Jane has lived in London for 10 years. Então você não pode traduzir a Jane tem vivido. Quem faz isso ainda não estudou present perfect. Como que se traduz essa frase que está aí circulada? Jane morou em Londres por 10 anos. Muito bem. Estudou o present perfect, está na mente ainda. Não tem nada de estranho aqui. Certo? Próximo agora. Próximo caso da aplicação. Aqui, passive. Be, is, are, were, has been, etc. Plus past participle. Unity 21 to 22. Very good. These rooms are cleaned every day. My car has been repaired. Very good. Repaired. O que tem que vocês poderiam olhar para nesse quadro aí onde está selecionado? Isso aqui é estranho, isso aqui eu não lembro bem, isso aqui eu preciso retomar, não estou entendendo. Ou não, está tudo muito claro. Quando você lê, these rooms are cleaned every day. Tá claro? Essa frase. I understand. Very good. Understand that. Very good. I understood. I'm sorry. Muito bem, muito bom você ter falado isso, porque
quando a gente está estudando verbos regulares e irregulares, o verbo understand é um verbo irregular. Então não é só por o ed, ele muda para understood. Ok? I have understood. Eu entendi, I have understood. These rooms are cleaned every day, tá fácil. My car has been repaired. Então, eu consegui entender, não achei estranho essa forma. Para mim tá claro onde aparece o present perfect e onde aparece a voz passiva, né? Esses quartos são limpos, olha só, voz passiva no presente, são limpos todos os dias, e voz passiva com present perfect. O meu carro foi consertado em inglês, olha só. My car has been repaired. Tá claro, tá simples, não tenho dúvida, só avançando. Nenhuma palavra nova, você continua avançando em inglês, né? Ah, mas eu tive um problema. Quando eu vi aqui, my car has been repaired, eu não consegui entender. Parece que essa frase está estranha para mim, eu ainda não fixei isso. O que eu tenho que fazer? Voltar para a lição 21, 22, estudar de novo, o contexto que está sendo ensinado lá, ou pesquisar na internet. Entra no Google, pesquisa, essa dúvida. Tudo bem? Vocês estão percebendo como é possível estudar inglês autodidata mesmo, certo ou não? Yes. Muito bom. Então vamos para a parte B, então, fazer a mesma coisa. Read, please. Irregular verbs, the past simple and the past participle of irregular verbs are not ed. Very good. O que significa isso? O que vocês entendem dessa explicação? No passado, os verbos irregulares não é só acrescentar o ed. Não tem acrescentação. É diferente. Isso. Muda a escrita, muda a forma, muda a pronúncia, né? Então vamos ver como é que funciona. Leia o quadro aí. Make, present, past simple, made. Past participle, made. Very good. Break, past simple, broke. Past participle, broken. Could, past simple, could. Past participle, could. Very good. Very good. Então você bateu o olho agora no quadro. Sem muita explicação, você já relacionou o que é coluna, o que é linha. Tá? Conseguiu ler certinho o quadro sem grande explicação. Essa diferença para você está clara, né? Made, o particípio e alguns verbos, olha só que interessante. O verbo make, quando você tem o particípio ou o passado simples, são iguais os dois. Made. Né? O break é diferente, ó. Nós estamos falando só de verbos irregulares agora, hein? Mas embora os verbos sejam irregulares, eles mudem a forma, não é só por o ed no passado, esses verbos são diferentes. Existem casos em que o particípio e o passado simples são iguais, olha só. Passado de make, made. Particípio de make, made. Existem casos que são diferentes. Né? São diferentes. Passado de break, broke. Particípio de break, broken. É diferente. E tem casos que permanece tudo igual. Bem simples. O que você precisa, né, quando você estiver estudando essa lição como autodidata? Pensar, puxa, eu já estou conhecendo esses verbos, mas são tão poucos verbos que aparecem em uma lição. Preciso ter uma atitude, se eu quiser aprender inglês mesmo e falar inglês, né, em pouco tempo, avançar bastante no inglês, sempre o segredo é aprender palavras novas. Mas nesse contexto de verbos que a gente está estudando, precisa imprimir listas de verbos. Você vai achar muito facilmente se você colocar lista de verbos irregulares, que é principalmente o que você tem que estudar, porque os regulares são bem mais fáceis. Mas lista de verbos irregulares e lista de verbos regulares também. No caso, quando você imprimir os irregulares, vai aparecer 3 colunas: presente, passado e particípio. Pega a lista, estuda, desenvolve. Cada vez que você estiver tentando falar inglês, vai aparecer um daqueles verbos para você poder utilizar, seja no presente, seja no passado, seja utilizando o present perfect, você vai ter que usar o particípio. Aí você vai conseguir usar com confiança. Por quê? Porque você separou uma quantidade grande de verbos, uma lista grande de verbos, e estudou. Não se apoiou apenas nos verbos que apareceram nas lições até a lição 23, até a lição 24. Tudo bem? Yes, brother. Very good. Então vamos para cá. Leiam. Já
Leiam agora tudo que está nesse quadro que eu selecionei. Depois já expliquem, por favor, vai lá. Sometimes the past simple and the past participle are the same. For example, make, present simple and present participle makes. Find, present participle and participle found. Buy, present simple and present participle both. Cut, present simple and present participle cut. Yes, mas ó, tem que ler, ó, past simple, past participle. Não é present. Ok? Falando a coisa e lendo Agora fala o que significa, o que está sendo explicado aí, o que se entende desse ponto. Que nojo. Às vezes o passado simples e o passado particípio é o mesmo, é the same, é o mesmo. Aí mostra o exemplo. É isso aí. E que tipo de verbo que é esse que está sendo estudado? Irregular verb. Irregular verbs. É isso. Bem simples. Aqui tem alguns exemplos, dispensa até comentário. Vou falar só para vocês lerem. I made a cake yesterday. Past simple. I have made some coffee. Past participle and present perfect. Butter is made from milk. Past participle and passive presence. Very good. Alguma palavra desconhecida? Sempre fala assim, irmão, eu fiz algum café? Muito bom. Muito bom. Essa é a visão. Ainda bem que você comentou. Olha, quando a gente percebe em inglês aqui, ó, I have made some coffee. Então, vou falar para você assim, ó, faz um café. A gente em português, a gente começa a falar, faz um café. Esse é o modo como a gente se expressa aqui. Ou faz café, não é? Mas em inglês, eles falam, make some coffee. É assim que você dá essa direção, essa ordem para alguém, faça um café. Faça café em inglês, make some coffee. Por quê? Depois nós vamos estudar isso daí mais para frente, em outras lições e tal, mas existe uma coisa em inglês que é um modo para você poder se referir a uma coisa que é contável e coisas que são incontáveis, coisas que são contáveis e coisas que são incontáveis. Então, por exemplo, se falasse para você assim, faça pão, por exemplo. Faça pão. O pão, no geral, assim, genericamente, ele é incontável. Então é make some bread. Ou você fala, come pão. Eat some bread. Quando a coisa não for contável, você usa o some na frente. Coma algum pão, é assim que se fala em inglês. Né? Eat some bread. Coma pão. Se eu falar assim, ó, bebe água. Drink some water. Se eu falar para você, beba café. Drink some coffee. Ou posso falar também, have some coffee. Se eu quiser falar para você, toma café, eu falaria assim, ó, have some coffee. Porque o café em si ele não é contável. O líquido em si não é contável. Mas se eu fosse falar, come um copo de café, um copo é contável ou é incontável? É contável. É contável. Então eu não uso some quando é contável. Eu diria assim, ó, por exemplo, aqui está escrito assim, ó, eu fiz café. Incontável. I have made some coffee. Se eu fosse falar que eu fiz um copo de café, então em inglês seria assim, ó, I have made a cup of tea. A cup of coffee. Ok? Então se eu fosse falar, eu fiz um copo de café, I have made a cup of coffee. Ou one cup of coffee. Entendeu? Esse some, ele usa para isso, para referir a coisa que é incontável. Se eu falar para você assim, ó, beba água, drink some water. Beba um copo d'água. Drink a cup of water. Tudo bem? Yes. Então, o que é interessante quando você está estudando inglês? É justamente isso que o Josemar acabou de fazer. Ó. Você leu, alguma coisa te chamou a atenção aqui, alguma coisa está diferente em relação àquilo que você já estudou, aquilo que você já viu. A palavrinha some, embora você já conheça, nessa aplicação, o jeito como está escrito aí, você acha um pouco estranho. O que você faz? Pega essa frase, coloca na internet e pesquisa. Por que a estrutura está assim?
Você vai ampliar o seu conhecimento um absurdo com 5 minutos de pesquisa. Vai aprender isso que eu falei agora em 1 minuto, você vai demorar 5 para entender. Já que você é autodidata e consegue descobrir sozinho o conceito de palavras, e a internet é muito rica de informação para trazer esse tipo de coisa, entendeu? Até o momento que você pode também não decidir não fazer isso. Não, eu estou vendo aqui que tem alguma coisa diferente aqui, esse sum. E aí você continua estudando as lições até chegar na lição do contáveis, incontáveis, e você vai aprender isso com clareza. Tudo bem? Ok, brother. Very good. Vamos aqui para a terceira parte, então. Ó. Já leiam um quadro, por favor. Sometimes the past simple and the past participle are different. For example, Break. past simple broke, participle broken, know, participle new, past participle known, begin, past simple began, past participle begun, go, past simple went, past participle gone. Very good. É isso aí. Então, quer dizer, nós temos um quadrinho aí com 4 palavras, mostrando aí o past simple e o past participle. Se você pegar a tabela, como eu disse, vai aparecer lá mais ou menos 50, 100 verbos para vocês estudarem e memorizarem, como nós já fizemos em aulas anteriores e vocês ficaram afiados aí. Então, esse que é o ponto, né? Eu nem comentei muito aqui, mas, por exemplo, ó, quando a gente está vendo aqui, ó, eu dei o foco no some, né? Mas I have made some coffee. Se você ver essa frase, já tem que reconhecer ó, que nós estamos falando de present perfect. Por isso que o passado está sendo utilizado na forma do particípio, que é assim que se constrói o present perfect. Se você ver essa frase, olha, manteiga ela é feita do leite. Butter is made from milk. Você já reconhece, ó, is made, olha só, nós estamos estudando aquela coisa do passive present, né? Voz passiva, e nós estudamos isso e também sabemos que tem que aplicar o past participle, lições passadas. Mas essa análise tem que ser feita, especialmente se testar. Como que eu falaria em inglês? A manteiga é feita do leite. Aí você para e pensa sobre a frase, sobre a estrutura, vê se você não está achando estranho aquilo. Não, já estou achando comum, eu estou acostumado com esse tipo de linguagem. Pode avançar no inglês. Não, ainda estou achando um pouco estranho. Para um pouquinho, reflete sobre a frase e pesquisa um pouquinho mais. Tá bom? Aqui eu não tenho nenhuma explicação. É isso, é tabela de verbos e vocês avançarem aí para frente. E aqui estão os exemplos, que é igual a frase anterior. Essa lição ela ficou muito, mas muito simples mesmo. Mas eu estou fechando ela bem rapidinho porque eu quero dar uma introdução, uma preparação sobre a lição 24. Eu quero passar uma coisa que eu acho que é importante. Mas vamos ler essas 3 últimas frases agora. Somebody broke his window last night. That's simple. Somebody has broken his window. Past participle and present perfect. His window was broken last night. Past simple and passive past. Tudo bem. Essa lição ela foi bacana para poder mostrar, ó, uma lição. Ela está resumindo as últimas 5 ou 7 lições aí, ou mais até. Se você pegar o que é past simple, o que é present perfect e o que é passive past, o que é passive present, você está muito bem no inglês. Você conseguiu entender o conceito, o que falta agora? Ampliar o vocabulário, ampliar o seu conhecimento em verbos, e agora é só aplicar a frase, porque o conceito da gramática você já tem. Fica muito mais fácil agora você assimilar frases semelhantes a essa. E muito mais fácil você estudar inglês, não é? Dúvidas? Volta para a lição que é sugerida aqui. Tudo bem aí? Yes, no doubts. No doubts? Rafael, tudo tranquilo? Doubts. Yes. Very good. Continuo falando a mesma coisa, né? Lista de exercícios tem que ser feitas, tem que ser entregues. Depois, quando a gente chegar na lição 25, aliás, essa aqui é 24, né? Nós já estamos na 24. Quando chegar na lição 25 até 30, nós vamos recolher todos os exercícios, se vocês perderam ou não fizeram, uma grande oportunidade de fazer de novo. É muito bom. Nós temos exercícios respondidos para gerar dúvidas e para que a gente possa corrigir. Então, respondam a lista de exercícios, essa tarefa para essa semana, mas tem uma tarefa um pouquinho
mais pesada. Olha só. Unit 25, unidade 25. Tem algo que chama I used to. O tema da lição é esse, I used to. Essa lição, ela é muito simples. Você vai pesquisar. Agora eu tenho um trabalho para vocês. Presta atenção, tem um trabalho para vocês. Vocês vão pegar a lição 25, vão estudá-la e vão pesquisar sobre esse assunto, sobre essa gramática, I used to. Como se aplica essa coisa de I used to, em que tipo de frase, por quê, que situações que usa, qual que não usa. Ele não é difícil, não é difícil, assim, a tradução não é difícil, não é igual ao present perfect, que a gente demora para poder assimilar, não, ele é de fácil assimilação, porém, a aplicação dela, as pessoas erram muito. Não sabe quando usar used to, quando usar o past simple ou o present perfect, não sabe como fazer isso, né? A bateria está acabando aqui, já vou ligar. Então, eu quero que vocês façam isso. Estudem, pesquisem sobre o assunto, e na aula que vem, olha só, nós temos parte A, B, o que mais que tem aqui? E a parte C. Então, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para cada um de vocês, eu vou separar aqui, ó, a parte A, eu quero que cada um de vocês faça uma explicação. Então, a parte A eu vou deixar para o Rafa. Semana que vem, vai ler tudo em inglês. Você vai dar aula, Rafa, dessa parte aqui, ó. Letra A, parte A é o seguinte, eu entendi aquilo, pode tirar dúvida com a gente antes, não tem problema. Mas esse quadrinho aqui, ó, você vai explicar. Parte B. Josemar vai explicar até aqui, ó. Você vai explicar até aqui, ó. Até o segundo tópico, onde está aqui, ó. They need to live. Daqui para cima, ó. Vou tentar selecionar certinho agora, mas temos mais um minuto. Ó, até aqui, ó. Até o very long, parte B, Josemar. Okay. Passou do very long, Guilherme vai explicar esse restante aqui, ó. Do very long para baixo, a continuação do que o seu pai vai estar explicando, Gui. E por último, o Diogo vai explicar a parte C e dar alguns exemplos. Depois que vocês fizerem isso, o que a gente vai fazer? Vamos abrir os exercícios, se tiver tempo, e vamos resolver juntos. Eu vou perguntando para vocês, então responda o exercício também, para que possa ficar bem legal aqui. Essa lição ela é diferente das outras que a gente estava estudando, por isso a sugestão. Eu quero verificar como que vocês estão como autodidatas. Vocês vão estudar sozinho e vão trazer explicação para mim. Olha, eu entendi assim, a gente faz isso aqui. Explicação não é o que eu entendi. Vocês vão dar aula e eu vou só auxiliar vocês. Combinado? Beleza. Ninguém tá com medo? Yeah. Beleza. Antes da aula, a gente vai conversando, tá bom? Yes, brothers. Não vai ser, fica tranquilo, eu tô fazendo isso porque... Não vai ser fácil não, mas... Vai ser fácil, não vai ser fácil, mas vocês conseguem fazer. Vão conseguir fazer, pelo nível que vocês estão, tá bom? Muito obrigado aí, gente. Ok. Mais uma vez, Deus abençoe. Foi muito rápido hoje, mas a próxima aula vai ser mais pesada. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Amém. Fica com Deus. Amém.